Olá pessoal, eu me chamo Nix. No vídeo de hoje vou falar sobre as skills de cultivo Sage. Espero que vocês gostem! Bom, como pedido então, eu tô trazendo para vocês as skills Sage da WF, tá legal? Lembrando que essas passivas do cultivo Sage são utilizados para as WFs humanoide. Todos os benefícios dele são para as WFs que jogam na forma humanoide, tá legal? Bom, sem mais delongas então, vamos para a primeira passiva. Ela se chama Fusão de Veneno e ela diz o seguinte: causa envenenamento nos alvos, esse envenenamento dura 15 segundos e pode ser acumulado até 10 vezes. Eu fiquei sabendo de uma experiência aí da minha amiga Giovana, que estava testando no Cris. Inclusive um beijo pra vocês, tá legal? Eu não sei se ela chegou a estacar essas 10 vezes, mas ela estava causando por segundo cerca de 3.700, 4.000 ali, mais o hit dela, mais o hit do pet. Então é algo que traz muito dano. Vou fazer aqui uma observação, que é o seguinte: essa skill ela pode ser um pouco perigosa para os WBs, caso eles não tenham um EP que venha purificá-lo na hora certa. Essa skill, combinada com algumas outras que eu vou falar aqui no vídeo para vocês, pode ser muito prejudicial para ele, fazendo com que ele venha a cair muito rápido, fazendo assim com que o time inimigo tome o seu ponto. Então, EPs de plantão, prestem atenção nesses debuffs para que vocês consigam counterá-los, tá legal? Bom, passando então para outra, ela se chama Domínio do Veneno e ela diz o seguinte: na forma humana, aumenta o próprio dano em 10%, aprimorando algumas skills para Rainbow Formation, Poison Burst, Enchanted Leading Hand. Eu não sei dizer para vocês como tá funcionando essas transformações, esses aprimoramentos, porque a WF acabou de ser lançada, né? E eu não vi ninguém conseguindo aplicar esses efeitos aí. E assim que eu souber, eu trago pra vocês, ou até lá, né, já vai ter algum outro tipo de vídeo explicando isso. Enfim, passando para outra então, ela se chama Quebra de Limite, e assim como no modo Demon, temos aqui essa passiva que aumenta o HP máximo em 5%, tá legal? Nessas três primeiras passivas já percebemos que é uma classe focada mesmo pro debuff, aquela coisa que vai dar dano conforme o tempo passa, não é um dano instantâneo, é um dano que conforme passa o tempo, conforme ela aplica os seus debuffs, mais dano ela vai causar. Vamos passar então para a 6 de 1, tá legal? A 6 de 1 tem a primeira passiva que se chama Escaravelho Ardente e a descrição dela é o seguinte: tem 20% de chance de causar queimaduras. Essas queimaduras causam um dano igual a 0,5% de ataque mágico por 4 segundos, tá legal? Então assim, por 4 segundos você vai aplicar 0,5% de ataque mágico no seu alvo. Então assim, essa passiva aplicada com as outras AWF, como por exemplo a quebra de armadura, como por exemplo o envenenamento, pode ser algo que vai dar muito dano, um dano corrosivo, né, que conforme passa mais vai dando. Então assim, novamente volto com a observação: EPs aprendam a usar o purificar quando vocês verem esses efeitos negativos, tá legal? Passando para outra então, ela se chama Escaravelho da Madeira de Ferro e a descrição dela tem 20% de chance de diminuir a defesa física e mágica do alvo em 1% por 8 segundos. Lembrando que essas skills elas podem ser upadas, trazendo então esses debuffs maiores. No caso dessa daqui, ela pode ficar com 10% de redução dessas defesas, então é algo muito bom. Eu não cheguei a ver se alguém já conseguiu pegar essa skill, mas ela tá muito forte, tá legal? Tomem cuidado, novamente dizendo, tomem cuidado com ela, porque ela pode fazer com que o seu WB num PVP acaba caindo tão rápido que você nem consegue ver. Passando para outra então, ela se chama Angústia e ela diz o seguinte: tem 15% de chance de causar mordidinhas, causando dano igual a 0,3% de ataque mágico por segundo por 8 segundos. Ou seja, aqui temos outro debuff, né? A qual a nossa WF dá mordidinhas no inimigo, dando 0,3% de ataque mágico por 8 segundos. Um debuff bom,
que ela pode ser aprimorada, se eu não me engano, contra skill. A gente já dá uma olhadinha nisso. Novamente, né, é algo que ela é muito prejudicial para os WBs. Essa classe aqui é para o WB e a demo eu já vi que é para IA, tá? Já percebi que as classes que estão sendo perseguidas aqui. O que tá acontecendo no Perfect World? Tá perseguindo os meninos? Não faz isso. Brincadeiras à parte. Vamos para outra então, que se chama Guarda da Sarça Encantada. Sarça, para quem não sabe, é um tipo de uma amoreira, é a amora preta, tá legal? E ela diz o seguinte: aumenta o efeito da armadura de espinhos em 0,5%. Para quem não sabe, a armadura de espinhos é o buff que a WF dá, tá legal? Esse buff faz com que uma porcentagem do dano físico retorne para o seu inimigo. Então, assim, essa skill aqui, ela já é focada para suporte, ela é muito boa por trazer mais efetividade para esse buff, tá legal? Ela é muito importante. Lembrando que essas skills de quarta linha e terceira linha são mais raras, então assim, se você conseguir pegar, olha, já tá excelente, porque ela dá esse buff pro seu time. Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se todo mundo sabe ou não, mas eu já vou estar pedindo, que é o seguinte: WFs, quando vocês entrarem em batalha ou até mesmo em DG, usem, né, esse buff para os seus aliados, que todos eles recebem. Nesses dias que a WF lançou, eu reparei que muita gente não usa, tá legal? Então aprendam a usar isso, que isso é um benefício muito grande, tá legal? Passando pro outro então, para 6 de 2, já temos a primeira passiva, que se chama Agonia. Ela diz o seguinte: o efeito da mordidinha causa adicionalmente dano igual a 1% do ataque mágico. Aqui temos, né, aquela, como eu disse, o aprimoramento da angústia, tá legal? Ela faz com que as mordidinhas causem 1% a mais de dano. Uma passiva boa, muito quebrada, que se não counterada pode trazer um estrago bem grande no PVP, tá legal? Passando para outra então, nós temos o Eidolon de Escaravelho de XP, que tem 40% de chance de recuperar adicionalmente o próprio Chi em 10, ou seja, uma barrinha de Chi. Essa skill é muito boa para caso você esteja passando o seu Chi para os seus aliados, para que eles possam tá usando suas skills especiais, tá legal? Essa skill aqui, ela tem uma ligação com a telepatia, que logo eu falo para vocês, tá bom? Passando para outra então, ela se chama Miriade da Forma Humana, e a descrição dela é a seguinte: aumenta em 2% o dano da Rainbow Formation causado ao alvo principal, ou seja, todos os debuffs que essa skill causa. Para quem não sabe, essa skill que causa debuff é aumentado em 2% a mais no alvo principal. Algo muito roubado. Não vou mentir que gostei gostei bastante, por sinal. Aqui temos uma skill que a Giovanna derrubou o forninho, mas pegou, tá legal? O nome dela é Enfeitiçar, e ela diz o seguinte: a Rainbow Formation tem 20% de chance de causar uma sedução no alvo. Essa sedução diminui a velocidade de movimento em 10% e o seu cast speed em 10%. Ou seja, temos aqui um debuff que faz com que o seu alvo caste, né? Ou seja, se usado em um mago, né? Principalmente nos magos, nos EPs, eles vão castar com 10% a menos de velocidade. Algo muito bom. WFs que gostam de caçar nessas classes que tem menos defesa, algo muito bom mesmo. Minha amiga teve a sorte de conseguir isso. Uma skill rara, por sinal. Bem legal, né, gente? Bem interessante. Passando então para a última linhagem, a 6 de 3, temos já a primeira passiva, que se chama Gosma Venenosa. Ela diz o seguinte: tem 10% de chance de atingir alvos em sedução por 1 segundo. Ou seja, essa skill aqui ela é ligada com a enfeitiçar, né? Então ela acaba trazendo 10% a mais, né? De trazer esses efeitos por 1 segundo a mais nos inimigos. Bem interessante essa ligação que eles fizeram, né, de skill para skill. Eu gostei bastante desses efeitos aqui do modo Sage, mas eu prefiro a minha moda raposa, tá? Que fique bem claro que modo raposa vence. Só isso que eu tenho pra dizer mesmo, tá legal? Enfim, passando então para a skill Telepatia, né? Para passiva Telepatia, ela diz o seguinte: reduz a carga de habilidade dos alvos, consumindo 1 Chi por segundo.
Aqui nós temos aquela que ela tem a ligação do Chi, que eu disse para vocês. Essa daqui adiciona o Chi, tem a chance de conseguir o Chi, e essa daqui faz com que ela reduza o tempo de recarga dos seus aliados em 1 segundo. Então, assim, isso daqui é bem legal para quando tá para se dar a ira e falta alguns segundinhos, você usa isso daqui e ela ajuda, né, a que esse tempo acabe mais rápido, até mesmo para um EP que tá lá precisando usar uma bolha, uma cura em área, e ele tá precisando desse segundo e você vai e usa. Muito legal. Vou deixar bem claro que essa skill aqui é minha favorita até agora, porque ela dá um suporte muito legal para essas situações. Passando para outra então, ela se chama Agonia Absoluta e a descrição dela é a seguinte: inflige adicionalmente o efeito de mordidinha, causando dano igual a 0,5 segundos de ataque mágico por 10 segundos. Então aqui já temos outro efeito, outro debuff que comba com as demais skills de debuff da mordidinha. Ou seja, a mordidinha ela tá bem roubada se a pessoa tiver essas 3 skills, essas 3 passivas interligadas. Percebemos aqui então que esses debuffs realmente estão muito roubados, tá legal? Se o EP não souber purificar novamente pondo esse ponto de vista, a pessoa vai ter um prejuízo muito grande. Passando então para a última skill, ela se chama Voraz e ela tem 5% a mais de chance de atingir alvos em sedução. O Voraz deve ser alguma skill, né, da forma humanoide, eu não sei dizer pra vocês agora, porque eu não peguei o Sage, né, mas deve ser alguma skill de dano que ela tem 5% a mais de chance de atingir esses alvos em sedução. Então, assim, como vocês percebem aqui, todas essas skills de debuff fazem com que os seus alvos principais sejam tanto WB quanto os magos, EPs. Então, assim, tomem cuidado, tá? Observem direito essa classe, que ela pode ser cauterada sim. Ponto de vista final: WF é uma classe roubada. Você tá querendo jogar com ela, meu filho? Essa é a hora, tá? Ainda dá tempo de seu upar, de você correr atrás, pegar uns BR bem louco, tá? Eu não consegui pegar ainda, não donatei. Eu tô com 68k ainda, né? Mas a gente vai ter os benefícios aí do dia 7, 14. Eu vou estar conseguindo upar um pouco mais meu 7. E assim, tô gostando muito de jogar com ela. Eu vou tentar trazer um vídeo de alguma DG mostrando a mecânica dela, que você, independente de você jogar na forma humana ou na forma raposa, você tem que intercalar com elas, tá? Tanto por questão de cooldown das suas skills, quanto por questão de você necessitar dos debuffs que a sua classe traz, tá legal? Bom, o vídeo foi esse, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, deixem um curtir bem legal pra gente, se inscrevam no canal, tá? Fiquem bem. É isso, um beijão pra todos, tchau, tchau!